Obrigada, Bruna. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Muito bem, então, obrigada, Bruna, por nos ajudar com a abertura. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Alicerces da Restauração. E hoje nós vamos falar sobre as lições 13 e 14, que vão abordar as leis de Deus e outras escrituras. E aí eu gostaria de iniciar passando esse vídeo para vocês. Mansley, acho que tá sem áudio. Eu não tô ouvindo aqui. Oi? Tá sem áudio aqui pra nós. Tá sem áudio? É. Apesar, é só uma música que Ah, toca. tá. Então, tudo bem. A música tá tocando? Não, Tá, mas aí é só uma música, ele não fala nada. É só visual, principalmente visual. tá bom. Muito bem. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, é, como que a obediência às leis de Deus, elas abençoam sua vida? Como que as leis de Deus abençoam sua vida? Eu acredito que ter um parâmetro mais exato sobre o que o Senhor precisa de mim e quais as expectativas do Senhor para mim e quais as bênçãos que eu recebo através dessas expectativas faz com que eu tenha um desejo maior de fazer o que o Senhor me pede e também esperar as melhores coisas que vêm do Senhor através disso. Então, assim, saber o que eu preciso fazer para conseguir as bênçãos que eu quero. Obrigada, Bruna. Então, quando nós vivemos os padrões revelados para a nossa proteção, eles servem para a nossa proteção e felicidade. Em dezembro de 1830, o Senhor ele ordenou que os santos que viviam em Nova York se reunissem com os santos em Ohio. Então, o Senhor ele prometeu que se os santos obedecessem a ele e atendessem ao seu pedido, ele lhes revelaria a sua lei e os investiria de poder do alto. Nós podemos ver isso em Doutrina e Convênios 38, 32. Pouco tempo depois dos santos eles chegarem em fevereiro de 1831, o profeta Joseph Smith ele recebeu uma revelação no qual o Senhor ordenou sua lei. E, inclusive, gostaria de incentivá-los a estudar Doutrina e Convênios 32, que relata sobre isso, sobre tudo que o Senhor revelou. Então, nessa revelação, o Senhor ele reafirmou a necessidade de se guardar seus mandamentos que ele tinha dado e a seu povo na antiguidade, incluindo a lei da castidade. O Senhor também instruiu os santos a edificar, a cuidar dos pobres e a edificar seu reino, vivendo a lei da consagração, assim como havia ensinado os seus antigos profetas. O Senhor também explicou que quando os santos o serviam e guardavam seus mandamentos, eles demonstravam seu amor por ele. Como nós lemos em Doutrina e Convênios 14, 15, em João 14, 15, que é uma escritura muito conhecida por todos nós, que diz: Se me amais, guardais os meus mandamentos. E o Senhor reafirmou isso em nossos tempos,
em Doutrina e Convênios 42, 29, quando ele disse: Se me amares, servir-me-ás e guardarás todos os meus mandamentos. Então, o Senhor condicionou o nosso amor a Ele por meio das nossas ações e das nossas escolhas diárias. Então, não é apenas dizer que nós amamos a Deus, que nós amamos a Jesus Cristo, mas nós precisamos obedecer às suas leis, guardar seus mandamentos e agir de acordo com o que ele nos pede. Apenas e então, depois disso, que fica claro o nosso amor para o Senhor. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas dessas leis reveladas aos santos nos últimos dias em Doutrina e Convênios 42. Tá? Então, depois que se seguiu, o Senhor ele continuou a restaurar mais das leis antigas por intermédio do profeta Joseph Smith, incluindo, que nós vamos falar um pouco hoje sobre o dia do Senhor e a lei do dízimo. Ele também revelou a lei de saúde, que nós conhecemos como a palavra de sabedoria. Então, vamos falar um pouquinho sobre a lei da castidade. Desculpa. Em Doutrina e Convênios 42, do 22 ao 25, que eu gostaria que vocês pudessem tirar um tempinho, se vocês conseguirem, para dar uma lida, e aí então eu gostaria que vocês identificassem quais os princípios e as doutrinas ensinadas sobre pureza sexual nesses versículos da seção 42 de Doutrina e Convênios. Então eu vou dar para vocês um tempinho para que vocês possam conseguir abrir aí as escrituras. Eu não sei se a Sara vai conseguir abrir para poder ler, mesmo que ela não consiga compartilhar. Doutrina e Convênios 22, 25. Só um minutinho para que vocês possam ler. Pode repetir qual é a escritura? 42, do 22 ao 25. Doutrina e Convênios 42, do 22 ao 25. Isso. Exato. Obrigada. Nada. Acho que deu para ler, né? Porque são 4 versículos bem pequenos. E aí eu gostaria que vocês pudessem me dizer, né? Quais doutrinas e princípios o Senhor nos ensina nesses versículos sobre pureza sexual? Você conseguiu terminar de ler, Bruna? Sim. Uhum. Você pode falar para gente? Então ele está falando sobre adultério e o fato de que adultério não é só você fazer o ato, mas também é o pensamento, né? Uhum. E se a gente se arrepender e não cometer mais isso, então a gente é perdoado. Então, o Senhor nos deixa claro nesses versículos, né, que é a fidelidade total, qual é o padrão do Senhor, né? A fidelidade total dentro do casamento e a abstinência fora dele. Mas ele elevou essa lei, como a Bruna muito bem colocou para a gente. Então, é você não cobiçar, é você não pensar também, né? Porque o pecado, ele começa quando nós pensamos, e isso acaba nos levando à ação. Quanto mais você pensa, em algum momento você vai começar a praticar, né? Então, o Senhor deixa claro que qual é o propósito disso. Então, a proteção dos poderes sagrados, por exemplo, da criação da vida.
Então, não é, por exemplo, as crianças nascerem fora do casamento, ou a grande quantidade de aborto que pode crescer por conta disso. Então, uma série de situações que podem ocorrer que fazem com que a gente acabe agindo contrário à vontade do Senhor. Então, como que o padrão do Senhor para a pureza sexual difere do padrão do mundo? E por que essa diferença é importante para nós? Eu estou pensando aqui um pouquinho. Enquanto você pensa, eu vou tentar acrescentar, né? Às vezes o mundo ele coloca como o casamento é uma coisa muito banal. Para que você vai casar, por exemplo? Você pode simplesmente ficar junto e se não der certo, depois cada um vai para o seu lado. Não tem a dor de cabeça do divórcio, da separação. Então, isso é uma das razões, né? Também, uma das grandes diferenças. O casamento se tornou algo muito banal. A criação, a instituição da família se tornou algo muito banal. Inclusive, isso vai muito mais além, né? Como a questão de gênero, por exemplo. Então, você pode decidir o que você quer, se você quer ser homem, se você quer ser mulher, e isso também vai totalmente contrário às leis do Senhor. Se guardar para depois do casamento, isso é careta, né? Isso é uma coisa completamente ultrapassada. Então, o mundo ele normaliza essas práticas e isso é completamente contrário à vontade do Senhor. É uma das grandes formas, uma das grandes armadilhas de Satanás para enganar o povo do Senhor, para desviá-lo, é fazer com que o pecado se torne algo banal, algo normal. E as pessoas elas acabam agindo dessa forma porque também é mais conveniente, vai de acordo com os desejos do meu coração, com o lado natural que habita em mim. Né? Então, essa é uma das grandes diferenças. E entender isso me ajuda a valorizar aquilo que o Senhor estabeleceu para mim. Então, como nós aprendemos. Você quer falar, Bruna? Pode falar. Ah, desculpa, é que quando eu estudei essa aula, eu li o Uhum. discurso do que o presidente Jeffrey Holland, o Elder Jeffrey Holland, ele tinha colocado no ensaio de 1998. E sem brincadeira, esse foi um dos melhores discursos que eu já li em toda a minha vida. Ele, assim, fiquei falando com os meus pais por meia hora sobre esse discurso, eles ficaram me ouvindo. Mas uma das minhas partes favoritas, eu abri ele agora e ele tá todo marcado. Mas uma das minhas partes favoritas que ele fala sobre ao conhecimento que a gente tem na igreja com relação a isso, a pureza, a lei da castidade, a pureza sexual, pureza pessoal, é que ele fala sobre como o corpo e a alma eles são extremamente ligados e como o corpo é uma parte essencial da alma. Então, quando a gente veio aqui à Terra, o Pai Celestial ele deu esse corpo, mas não era só o corpo que a gente usa agora, é o corpo que a gente vai ter para a eternidade. Então, essa é uma coisa que a gente sabe como membro da igreja. E é por isso que o pecado sexual ele é tão sério. Porque isso é uma coisa que o Pai Celestial lhe deu para a gente com muitas sanções para que a gente pudesse não só ter uma vida feliz aqui, mas também uma vida para toda a eternidade. E ele fala nesse discurso, né, que ele pergunta, ele fala, nunca fale, quem machuca, por que não um pouquinho de liberdade? Eu posso fazer isso agora e me arrepender depois. Aí ele fala, não seja tão bobo e tão cruel, você não pode é, crucificar Jesus de novo. Então, esse negócio de você de falar, pensar que isso é uma coisa minha e é só para mim, esse tipo de mentalidade que o mundo quer colocar na gente, de que essa coisa qual é a palavra? Egoísta. De que a única pessoa que está sendo afetada com isso somos nós. E, na verdade, muitas vezes esse pecado ele vai afetar outra pessoa, no mínimo, e, obviamente, Jesus Cristo que morreu por nós na cruz e o Pai Celestial que colocou a gente nessa terra.
Com certeza nós não somos os únicos afetados, né? Isso afeta gerações. E aí a gente, muito obrigada por você trazer essa parte, esse é um discurso realmente muito bonito. E eu não encontrei ele disponível em português, né? Ele estava disponível em inglês. Aí você tem, e aí eu não falo inglês como você, então aí você tive que fazer a tradução. Então é um discurso muito inspirador, né? Que mostra que não é só a nossa vida que está em jogo, não é só, e não é simples eu simplesmente fazer e me arrepender depois. O mundo também coloca isso como uma forma muito normal, né? O Senhor, ele ama todos os seus filhos, ele vai perdoar você de todos os seus pecados, de todos os seus erros, fazendo com que o sacrifício expiatório de Jesus Cristo seja algo que não importa tanto, né? Ou então não foi tão significativo. Muito obrigada por trazer isso para a gente. A gente precisa tomar muito cuidado com isso também. E não só não chamar atenção para a gente, não chamar atenção para o nosso corpo, isso engloba uma série de outros mandamentos, né? Uma série de outros princípios do Evangelho, como ter recato no agir, ter recato no vestir, ter recato no falar, e isso tudo também se assemelha a esse perigo da gente, da lei da castidade, da quebra da lei da castidade. Então a gente precisa ficar atentos, saber como nós somos importantes para Deus, como nós somos, como Ele tem um grande amor por nós, e Ele deseja que nós possamos viver essa lei, principalmente porque nós podemos trazer os seus filhos à terra. E ao fazermos isso de uma forma leviana, isso pode afetar muitas gerações. E uma outra lei que ele revelou em Doutrina e Convênios 42 é sobre a lei da consagração. Então, essa lei, ela fala sobre... Deixa eu só ver se eu consigo tirar daqui. Assim. Então, essa lei, ela fala sobre dedicar tempo, talentos e bens para a edificação do reino de Deus. E o objetivo dessa lei é eliminar a pobreza e promover a união espiritual e material. Então, mesmo não vivendo a ordem unida formal hoje, o que significa para vocês consagrar sua vida agora? Bruna, o que isso significa para você? Vamos começar uma conversa aqui, eu e você. O que significa consagrar sua vida agora para o Senhor? Eu lembro que quando eu servi missão, eu tinha muitas coisas para fazer, né, antes de ir para missão. Eu tinha muitos planos para quando eu voltasse de missão. E eu tive essa ideia de que eu ia servir missão, eu ia dar esse momento para o Senhor, esses 18 meses para o Senhor, e eu voltar para casa, eu ia pensar, fazer as coisas que eu precisava fazer para mim. E quando eu fui para missão, eu adoeci e eu descobri que eu tinha uma doença muito ruim, e por conta disso eu voltei para casa mais cedo e eu também não consegui fazer nenhum dos planos que eu tinha, que eu precisava fazer, que eu queria fazer para minha vida. E isso me fez pensar que era o Senhor falando para mim que eu não ia ficar só 18 meses servindo Ele e depois eu ia servir a Bruna. Eu ia passar o resto da minha vida servindo ao Senhor. Então, eu tenho uma citação que eu gosto muito, eu acho que ela é do presidente Thomas S. Monson, ou ela é do elder presidente Hinckley, mas ela fala sobre o dar-se a si mesmo, né? Que ele fala que quem dá dinheiro dá muito, quem dá é, tempo dá muito mais, mas quem dá a si mesmo dá tudo que tem. E eu Uhum. gosto muito dessa situação, eu penso muito nela. Obrigada. O Elder Christofferson, ele disse o seguinte: o verdadeiro sucesso nesta vida advém da consagração da nossa vida, ou seja, do nosso tempo e escolhas aos propósitos de Deus. Quando o Senhor revelou essa lei aos santos,
eles estavam se reunindo em Nauvoo e estavam passando por uma série de dificuldades. Os santos estavam vendendo e simplesmente migrando com quase nada. Então, o Senhor, ele revelou a lei para que os santos pudessem se estabelecer, para que aqueles que tivessem um pouco mais pudessem dividir com aqueles que não tinham nada. Hoje, nós não vivemos essa lei da consagração, mas nós fazemos convênios desta lei quando vamos ao templo. No templo, um dos 5 convênios que nós fazemos é o de consagrar nossa vida, nossos dons, nossos bens para a edificação do reino de Deus na terra. Por isso eu perguntei para vocês, o que vocês podem fazer para consagrar sua vida hoje? Então, às vezes, a gente consagra quando a gente tira um tempo especial para fazer a nossa ministração, por exemplo. Não aquele tempo que nos sobra, mas eu paro um momento da minha vida para poder visitar os filhos de Deus, que mais precisam principalmente. Isso é uma forma de consagrar. Quando, por exemplo, eu dou o meu dízimo com honestidade e a minha oferta com muita generosidade. Também é uma forma de consagrar, porque o Senhor sabe que eu dei muito além do que eu podia, em confiança e fé a Ele. Existem muitas formas de nós dedicarmos a nossa vida, mas como o apóstolo falou, é quando todo o nosso tempo e escolhas servem aos propósitos de Deus. Então, é ao acordar todo dia e decidir que naquele dia todas as minhas ações serão voltadas para o Senhor. Todas as coisas que eu vou falar e todas as escolhas que eu vou fazer vai exaltar o seu nome, vai estabelecer a sua obra. Esta é a forma de eu dedicar, de eu consagrar a minha vida ao Senhor. E uma das outras leis que ele revelou foi o dia do Senhor. Quando os membros da igreja eles se estabeleceram no condado de Jackson, por exemplo, no Missouri, no verão de 1831, eles se encontraram com uma outra comunidade na fronteira que eles viviam ali com muita jogatina, o que prevalecia era jogatina, era bebedeira, era violência e o não cumprimento do dia do Senhor. E aí, então, o Senhor ele estabeleceu, ele falou em Doutrina e Convênios 59, do 9 em diante, acho que 19, ou até um pouco mais do 19, ele fala sobre o dia do Senhor, sobre a importância de nós santificarmos esse dia. E ele diz lá no versículo 9, para que mais plenamente te conserves limpos das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferás teu sacramento no meu dia santificado. Então, o objetivo, deixa eu só mexer aqui na minha tela, que é oferecer devoção ao Altíssimo no seu dia santo. É de nos mantermos limpos das manchas no mundo. E o presidente Russell M. Nelson disse que nós precisamos tornar esse dia do Senhor deleitoso. E em Doutrina e Convênios 59, a partir do versículo 9, ele fala sobre todas as coisas que nós precisamos fazer, mas ele também fala das grandes promessas que nos seriam dadas por obediência a esta grande lei. Porque ele diz que nós devemos lembrar deste dia e oferecer as nossas ablações e o nosso sacramento altíssimo, confessando os nossos pecados a nossos irmãos e perante o Senhor. Ele diz que neste dia nós não faremos qualquer outra coisa que seja o nosso alimento preparado com singeleza de coração, para que o teu jejum seja perfeito. Ou, em outras palavras, para que a tua alegria seja plena. Tá? E aí ele fala também que nós devemos fazer estas coisas com ação de graça e um coração e um semblante alegre, sem muito riso, porque isso é pecado,
mas com um coração feliz e um semblante alegre. Não que nós não podemos nos divertir neste dia, mas ele fala sobre os exageros, ele fala sobre nós desviarmos os nossos pensamentos dele neste dia santo. E ele, às vezes, o que seria então guardar o dia do Senhor para vocês? Uma vez que ele diz que todas as coisas devem ser feitas com calma, todas as coisas devem ser feitas com simplicidade, com devoção. Então, o que seria para vocês guardar o dia do Senhor? Ou como seria para vocês? Como seria guardar o dia do Senhor? É Eu algo que... acredito, para mim, pessoalmente, o dia do Senhor é o dia em que todas as minhas atividades elas têm que centralizar o Senhor. Então, eu não tenho nada assim específico, isso eu posso, isso eu não posso. Uhum. Mas se o Senhor for o centro da minha atividade, então é isso que eu estou tentando fazer. Nós aprendemos, o nome já diz, né? Santificar o dia do Senhor. Esse dia é dele. Então, todas as coisas devem ser voltadas para ele. E o Senhor nos diz nas escrituras sobre muitas coisas que nós podemos fazer. Temos as revelações modernas também, que podem dos líderes modernos, que nos dizem sobre muitas coisas deste dia. Mas nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor e conversar com Ele sobre esse dia. E aí, muitas perguntas me ajudam. Se eu assisto a TV este dia, um programa qualquer aí, talvez que passe no domingo, porque eu não sei os nomes dos programas que passam no domingo, mas os programas de entretenimento que passam no domingo, ao assisti-los, eles vão me aproximar do Senhor ou me afastar dele? O que eu vejo nas redes sociais no domingo, internet, Instagram, WhatsApp ou qualquer outra coisa, TikTok, as redes sociais, elas me aproximam ou elas me afastam do Senhor? Então, quando eu paro e penso, essa atitude me aproxima ou me afasta do Senhor, então eu sei exatamente o que eu posso, o que eu não posso fazer. Mas o Senhor estabeleceu essa lei e ele deixou uma promessa grandiosa, como ele fala, inclusive na Escritura, lá no versículo 18, ele diz: se em todas as coisas que provêm da terra, em sua estação, são feitas para o benefício e uso do homem, tanto para agradar aos olhos como para agradar o coração. Então, todas as coisas foram feitas e serão dadas a nós para o nosso proveito, para o nosso sustento, para a nossa felicidade, se nós santificarmos este dia. E como a Bruna muito bem colocou para a gente, é colocar o Senhor no centro da nossa vida em todos os momentos, todos os dias, mas sobretudo neste dia, visitar os pobres, os aflitos, os necessitados, né? Estar na igreja, porque isso começa com essa preparação para que eu possa tomar o sacramento, renovando ali os convênios que eu fiz com ele na ocasião do batismo. E se seguindo durante todo aquele dia, em preparação para uma semana devotada a ele, em todas as coisas que eu for fazer. E ele também revelou, por exemplo, ele também revelou a palavra de sabedoria. E na palavra de sabedoria ele nos ensinou o que evitar: substâncias nocivas como álcool, fumo, chá preto, café e drogas ilícitas que escravizam o corpo e o espírito. E o que usar: né, ervas, frutas e vegetais em sua estação, com procedência, com prudência e gratidão, além do uso moderado da carne e grãos. E as promessas: saúde física, sabedoria, grandes tesouros de conhecimento e proteção espiritual. Mas também precisamos ressaltar que tudo aquilo que faz mal para mim, por exemplo, eu sou alérgica a chocolate. A Bruna pode não ser. Então, chocolate, para mim, é algo muito nocivo, que eu não devo fazer uso. Eu sou intolerante à lactose. Talvez a Sara ou outros não sejam. Então tudo
que tem lactose faz mal para o meu corpo e eu não devo consumir. Existe aquilo que foi estabelecido, como nós sabemos pelo Senhor, mas também existe aquilo que o nosso corpo recusa e que faz mal para nós e nós devemos evitar. E apesar de estar enquadrado, talvez mais em outra lei, mas nós também precisamos ressaltar que tudo aquilo que vicia a mente também faz mal para o corpo e não deve ser consumido de maneira nenhuma. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre essas outras escrituras, a restauração de verdades claras e preciosas. Eu vou passar um vídeo para vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas ele é visual, tá? É só para ler e ver principalmente. O que vai falar é só uma música que toca de fundo. Muito bem, né? Então, o grande teste da vida é sermos obedientes, como ensinou o presidente Thomas Simons. E às vezes a gente acha que algo que nos é dito que não é permitido, que nós não devemos fazer, parece não fazer muita diferença, né? Mas, no entanto, se o Senhor disse, se o Senhor revelou, é porque Ele sabe o que é melhor para nós, né? Ele sabe aquilo que nós devemos, o que nós não devemos fazer, tá? Então, eu gostei muito desse vídeo, ele é bem curtinho, mas ele demonstra muito como é as coisas que nós passamos, né? Os perigos que nós corremos. Hum? Então, deixa eu só abrir aqui, porque saiu aqui da minha. Vamos lá. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as escrituras que o Senhor nos revelou. E através dela, ele nos transmite toda a sua vontade. Por exemplo, Doutrina e Convênios, que é uma escritura moderna, a voz do Senhor ao seu povo nos nossos últimos dias. Diferente de outros livros, Doutrina e Convênio não é uma tradução de registros antigos, mas uma compilação de revelações modernas dada diretamente ao profeta Joseph Smith. E muitas vezes em resposta a perguntas e oração de outras pessoas. Pesquisai estes mandamentos, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. O Senhor sempre nos ensinou que Ele fala a nós por meio de seus servos. E nós temos também a tradução de Joseph Smith, da Bíblia, que é a restauração de trechos da Bíblia, que é um trabalho de revisão inspirada da Bíblia da versão em inglês, de James. Nós temos também a restauração, por meio dessa revelação, né, dessa revisão inspirada, ele restaurou coisas claras e preciosas que foram removidas ao longo dos séculos. Nós aprendemos muitas vezes sobre isso. Também em cumprimento à promessa do Senhor, que à medida que seus santos o obedeciam, ele iria revelando e mostrando a sua vontade e nos dando a conhecer todas as coisas necessárias. Ele serviu como um catalisador para muitas revelações encontradas em Doutrina e Convênios. Então, o Senhor, ele está sempre nos mostrando que as suas revelações, suas escrituras, elas estão interligadas, né, promovendo, assim, uma certeza muito maior da veracidade delas. Temos também a pérola de grande valor,
É um registro de Moisés e Abraão, contendo o livro de Moisés, revelado durante a tradução da Bíblia de Joseph Smith, e o livro de Abraão, traduzidos de papiros egípcios antigos. Esses livros restaurados, eles restauram verdades vitais sobre a natureza de Deus, a criação do mundo e a vida pré-mortal e o convênio abraâmico. É um estudo muito interessante, que vale muito a pena fazer, caso ainda não tenham feito de forma mais detalhada, vale muito a pena estudar Pérola de Grande Valor. Então, as escrituras da restauração, doutrina e convênios, revelação direta ao profeta, que fala sobre a organização da igreja, o sacerdócio, a exaltação, o livro de Moisés, extraído da tradução da Bíblia, que fala sobre a criação, queda, a missão de Enoque, Abraão, a tradução de papiros egípcios, que fala sobre a vida pré-mortal, inteligências, acho que essa palavra aqui está errada, desculpa, e a tradução de Joseph Smith de Mateus, revisão inspirada de Mateus 24, sinais do tempo e segunda vinda. Né? Então, o valor da palavra de Deus. Tire o livro de Mórmon e as revelações, e onde estará a nossa religião? Não temos nada. Então, toda a base de todas as coisas que nós acreditamos, a base da restauração, a base do Evangelho de Jesus Cristo, está em toda a sua revelação, em todas as suas escrituras. Né? Então, Então, obrigada, é isso, gente. Obrigada por esse momento que a gente teve junto. Eu tenho aqui que eu quero passar para vocês antes da gente terminar. Quero que vocês possam assistir esse vídeo comigo, e aí depois disso eu tenho duas últimas perguntas para fazer. Aí, se caso vocês não consigam ouvir, vocês me sinalizem, tá? Porque nesse caso aqui, é o profeta Thomas S. Monson falando, então é importante que vocês possam escutar o que ele está dizendo, tá bom? Qualquer coisa, vocês me sinalizem. Que promessa gloriosa! Aquele que guarda os mandamentos de Deus recebe verdade e luz, até ser glorificado na verdade e conhecer todas as coisas. Irmãos e irmãs, o grande teste desta vida é a obediência. E assim os provaremos, disse o Senhor, para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. O Salvador declarou: pois todos os que receberem uma bênção de minhas mãos obedecerão à lei que foi designada para essa bênção e suas condições, como instituídas desde antes da fundação do mundo. Não há maior exemplo de obediência do que o de nosso Salvador. A respeito dele, Paulo comentou: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O Salvador demonstrava o genuíno amor de Deus, levando uma vida perfeita e honrando a sagrada missão que recebera. Nunca foi arrogante, nunca se encheu de orgulho, nunca foi desleal. Sempre foi humilde, sempre foi sincero, sempre foi obediente. Quando ele enfrentou a agonia do Getsemane, onde suportou tanta dor que seu suor se tornou em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão, ele exemplificou o filho obediente, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Assim como o Salvador instruiu a seus antigos apóstolos, o mesmo diz a cada um de nós: segue-me.
Estamos dispostos a obedecer o conhecimento que buscamos, as respostas pelas quais ansiamos e a força que desejamos hoje para enfrentar os desafios de um mundo complexo e inconstante podem ser nossos, se de boa vontade obedecermos aos mandamentos do Senhor. Cito novamente as palavras do Senhor. Aquele que guarda os mandamentos de Deus recebe verdade e luz, até ser glorificado na verdade e conhecer todas as coisas. É minha humilde oração que sejamos abençoados com as ricas recompensas prometidas aos que forem obedientes. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem. Esse é um discurso muito inspirador. E acho que o grande desafio da mortalidade é nós aprendermos a obedecermos ao Senhor em todas as coisas, alinharmos a nossa vontade à vontade dele. E aí, então, eu gostaria de perguntar para vocês, como a obediência às leis de Deus fortaleceu o seu testemunho? E de que forma o estudo dessas outras escrituras aproxima você de Jesus Cristo? Como a obediência às leis de Deus fortaleceu o testemunho de vocês? Por meio da obediência, a minha vida, todas as coisas da minha vida, todas as bênçãos que eu recebi, ela veio por meio de algo que eu obedeci, algo que eu fiz. E eu sou muito grata ao Senhor por saber que Ele existe, que Ele é real, e que Ele cuida de todas as coisas. E todas as vezes que eu recebo uma bênção, eu sei que foi porque o Senhor me recompensando pelas coisas que eu fiz. E com certeza isso fortalece a certeza que eu tenho do amor dele e da existência dele. Então, possa tirar um tempinho e selecionar uma sessão. Esse é um convite que eu deixo para vocês de Doutrina e Convênios ou de Pérola de Grande Valor, para que vocês possam estudar mais profundamente esta semana. Um exemplo, por exemplo, pode ser Doutrina e Convênios 42, que fala sobre o Senhor revelando suas leis aos santos nesta dispensação. Pode ser um estudo interessante, mas você também pode estudar qualquer outra sessão, qualquer outra parte de Pérola de Grande Valor durante esta semana. Isso vai fortalecer o seu testemunho e vai aproximar você mais do Salvador Jesus Cristo. Eu quero prestar meu testemunho a vocês neste momento e dizer que eu sei que o Senhor nos ama verdadeiramente e que todas as suas leis estabelecidas não é para nos restringir ou para nos prender. Muito pelo contrário, é para nos trazer liberdade e felicidade nesta vida e para que possamos conseguir a vida eterna no mundo vindouro. Como eu sou grata ao Senhor por suas escrituras sagradas, antigas e modernas, por termos profetas vivos, videntes e reveladores, que nos transmite a sua vontade e que assim nos ajudam a sermos seus verdadeiros discípulos. E é esse meu testemunho e essa aula que eu compartilho com vocês, e faço isso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.